Olá, pessoal! Vamos aí para mais uma semana de práticas experimentais. Essa semana a gente vai trabalhar um tema de física e é um tema, gente, que inicialmente eu achei que já viria no PET 2 para vocês, no PET de física, porque é o conteúdo do segundo ano que a gente estuda, que é a óptica, os fenômenos visuais, o estudo da luz, dos raios luminosos, os fenômenos que podem ser visualizados. Só que aí o PET 2 de vocês trouxe alguma coisa só sobre luz no PET 1 de física, e o PET 2 ele voltou em mecânica, que é uma matéria do primeiro ano que acho que o governo quis recapitular. Mas aí eu já havia colocado esse experimento para vocês. Não é um experimento complicado, acredito que dá para a gente introduzir aí e falar um pouquinho de óptica, já que o PET 1 falou alguma coisa sobre luz, a gente vai estar falando também. Mas o que é a óptica? A óptica é a área da física que estuda os fenômenos relacionados à luz, uma das formas pelas quais a energia se manifesta, né? Através da luz, a energia se manifesta também. A luz, gente, ela é apenas uma parcela de um vasto conjunto que nós chamamos de espectro eletromagnético. Distinguimos as diversas partes desse espectro por valores de frequência e por comprimento de onda. Então, a gente sabe que a luz tem natureza ondulatória. Vamos lembrar do experimento que a gente fez no primeiro ano, o ano passado, que foi da dispersão da luz branca, que a gente conseguiu ver aí o espectro de luz das cores aí, resultantes da dispersão da luz branca utilizando um CD, né? Era um experimento que a gente fazia lá com a caixa de sapato, vocês devem estar se lembrando. E aí aquelas cores lá, né, a gente chama de espectro eletromagnético. O olho humano, ele não consegue visualizar todo esse conjunto. Somente uma parcela. Esse conjunto que nós chamamos de espectro eletromagnético, ele inclui aí vários tipos, né, de radiação, desde as micro-ondas, o infravermelho, a luz ultravioleta, raio-x, aí tem o, os raios gamas, né, também raio-x, que são outras radiações aí, que a gente fala que é ionizante, mais para frente vocês vão ver. O espectro visível, que é a parte que a gente consegue visualizar, diz respeito a ondas eletromagnéticas cujas frequências, né, por ter natureza ondulatória, a luz, né, apresenta frequência e comprimento de onda. É o que vocês estudam também no segundo ano. E aí, as ondas eletromagnéticas, né, diz respeito às ondas eletromagnéticas cujas frequências são localizadas entre o infravermelho e o ultravioleta. Então, a parte que a gente consegue ver, tá vendo o arco-íris aí no meio da imagem? Essas coloridinho. A parte que a gente consegue visualizar, que o nosso olho consegue ver e o nosso cérebro consegue interpretar, é a parte aí do espectro que vai do infravermelho, né, até a radiação ultravioleta, que é a luz do sol, a luz branca, né? E aí, essa parte aí, então, essa parcela do espectro é a que o olho humano consegue visualizar. O olho está muito relacionado aí ao sistema nervoso, né? Porque o sistema nervoso interpreta. Então, a nossa visão, ela é considerada até um pouco aí como parte, deveria ser considerado como parte do sistema nervoso, porque é o nervo óptico lá no fundo dos nossos olhos que envia mensagem, né, para o cérebro para interpretar o que a gente está vendo. Então, a parte visível é essa parte aí que fica entre o infravermelho e a ultravioleta. Isso é uma breve abordagem sobre a óptica, né? Claro que eu acredito que os outros PETs de física vão trazer sobre isso para vocês. Mas na nossa semana 3, a gente vai falar sobre uma lei da física relacionada a essa área aí da óptica, que é uma área da física, que é a propagação retilínea da luz. Na verdade, esse é um dos princípios da óptica geométrica, né? Do estudo da luz. O que significa propagação retilínea da luz? Quer dizer que a luz se propaga em linha reta, ela se propaga com feixes retos. Os raios luminosos se propagam retilineamente, em forma de reta. E
Isso aí é interessante a gente estudar, porque o ser humano ele sempre precisou da luz para enxergar as coisas que estão à sua volta. Sem ela, sabemos que é praticamente impossível viver. A óptica geométrica, né, é a área da física que se preocupa em analisar a trajetória da propagação da luz. Hoje, a gente vai relembrar os princípios ou as leis, né, que regem essa parte da física. Eu vou estar passando alguns para vocês. Lembrando que esses princípios são enunciados para um único raio de luz, mas que podem valer também para os feixes luminosos. Então, a gente vai tratar aí dos raios luminosos, dos feixes luminosos. Então, a gente vai falar do princípio da propagação retilínea da luz, que é o tema do experimento dessa semana, mas a gente vai ver outros dois princípios também, que junto com a propagação retilínea da luz, formam aí uma das leis básicas, das leis principais, das leis básicas da óptica geométrica. Primeiro é o princípio da independência dos raios luminosos. A figura abaixo nos mostra duas lanternas dispostas de modo que os raios luminosos se cruzem. O princípio da independência dos raios luminosos diz para a gente que os dois raios de luz, ao se cruzarem, eles vão seguir cada um a sua trajetória de forma independente. Então, aí ligou a lanterna, né, e foi incidido aí dois feixes de raios de luz, de raios luminosos. Esses raios, eles se cruzam, mas eles percorrem a sua trajetória de forma independente, cada um vai para uma direção. Esse é um dos princípios aí da óptica geométrica, a independência dos raios luminosos. Não é porque eles se cruzam que ambos têm que seguir o mesmo sentido. Eles podem seguir aí sentidos diferentes, igual está na imagem, direções diferentes. Outro princípio que a óptica geométrica estuda é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Por exemplo, é em razão desse princípio que o motorista do automóvel pode ver o passageiro que está sentado no banco do carro e o passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho. Então, é a reversibilidade dos raios luminosos. O raio percorre um caminho no sentido na figura A e percorre o mesmo caminho em sentido oposto na figura B. Quando ele é refletido, né, o feixe de luz incidiu, conforme na figura aí. Quando ele é refletido, ele percorre o mesmo caminho em sentido oposto. E o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, que é o que a gente vai ver com o experimento dessa semana. São 3 princípios, né, base, mas o nosso foco é nesse daqui, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Em primeiro lugar, com respeito à propagação da luz, a luz se propaga em linha reta. E indicamos isso por meio de um raio luminoso, que a rigor, ele é uma reta. Quando a gente olha nas imagens, né, os raios de luz, eles são representados por uma reta. Em meios homogêneos e transparentes, né, e não no vácuo, aqueles nos quais as propriedades do meio não variam ponto a ponto, a luz se propaga em linha reta. Lembrando que raio de luz é um segmento de reta orientado e que está associado à direção e ao sentido de propagação da luz. Quem descobriu que a luz se propaga em linha reta foram os antigos gregos. Então foi bem antes de Newton. A gente sabe que Newton aí foi um grande gênio nos estudos da física que a gente tem hoje, né, nas leis que a gente tem, mas quem foi bem lá atrás, na antiguidade, na Grécia, já se descobriu que a luz se propagava em linha reta. E aí, essa é a propriedade que gostaríamos de ressaltar no experimento dessa semana. Só uma observação, que esse experimento foi dado para outra turma, para vocês não tá na página 5, não, tem outra página. Mas nós temos aí o esquema do experimento que nós vamos montar. Nós vamos precisar de uma vela, né, que vai estar acesa, e vai precisar de cartões, papel cartão ou papelão. Tem que ser um papel mais firme, porque eles vão ter que ficar vertical, né, eles vão ter que ficar em pé. Vocês vão ter que fazer um furo no centro, ambos na mesma altura, para que a luz ali
ela possa incidir e o raio luminoso ele possa passar aí na direção do furo que vocês vão fazer aí com a tesoura nos cartões. Então, por isso é interessante que não seja uma folha, porque é muito leve, tem que ser aí um papel cartão ou um papelão, assim, vocês vão ter que cortar no PET, fala as medidas direitinho, na verdade vão ser 3 retângulos do mesmo tamanho, os furos no centro tem que ser na mesma localidade, e aí a vela também, dependendo, vocês vão ter que cortar um pedaço da vela, porque a vela, às vezes, elas vêm muito grande, a gente vai cortar, acender, e aí a gente vai aí verificar, né, observar isso aí que é o tema dessa semana, que a luz se propaga em linha reta. Por quê? Se eu tirar, por exemplo, o cartão do meio, esse cartão ou papel do meio, eu vou perceber aí que com a vela acesa o raio não vai fazer curva, não vai desviar para passar no buraquinho, né? A luz só se propaga em linha reta. Se eu tirar esse cartão do meio, afastar ele um pouquinho, afastar ele um pouco dos outros, a luz vai parar de se propagar e não vai chegar lá no último cartão, no terceiro cartão, porque a luz não vai fazer curva para se propagar, ela se propaga em linha reta. Por isso que é interessante a gente fazer o furo, cortar os cartões na mesma medida e fazer o furo. E aí depois você pode tentar tirar, afastar um pouquinho, por exemplo, o cartão do meio e ver. Aí você afasta um pouquinho, você vai ver que a propagação da luz ela deixa de ocorrer, porque não tem como ela fazer curva e se desviar para continuar se propagando lá no terceiro cartão. Ela continua se propagando em linha reta. Essa é uma das noções básicas aí, né, da óptica, do estudo aí sobre a luz, que inclui os fenômenos dos raios dos fenômenos que envolvem os raios luminosos. Eu acredito que na disciplina de física vocês ainda vão ver, tem muita coisa para ver, mas só para a gente fazer uma abordagem aí, já vendo um dos conteúdos do segundo ano, é uma das leis da física e da óptica geométrica. É esse princípio aí, né? Nós chamamos de princípio da propagação retilínea da luz, e esses outros 2 princípios que junto com esse aí formam essa base da óptica aí que vocês podem estar revendo nesse material dessa semana. Para essa semana vocês vão fazer os experimentos, as atividades escritas, que tem algumas perguntinhas, né? Dessa vez, nessa semana, poucas perguntas, elas podem ser feitas no plantão da aula da semana que vem. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus.